O último signo zodiacal está firmemente ligado ao mistério das águas e dos elixirs, mencionados em Aquário. Está presente o mistério da dissolução das formações, ou ações akáshicas. Quando se representa Netuno trabalhando, lavrando, com seu tridente as ondas, fazendo brotar delas uma série de cavalos e touros, está se representando o ressurgir das energias cósmicas do seio do oceano primordial. Éter, vácuo, Deus. Em Capricórnio, deu-se início ao processo da dissolução. E é aqui, em Peixes, que o final se expõe, enquanto guarda, ao mesmo tempo, o início, em um germen, para o novo ciclo. Vishnu, o avatar do peixe, é naturalmente relacionado com peixes. O mesmo ocorre entre os caldeus com o seu Oannes, o homem-peixe. Netuno domina toda a cena. Este é o rei dos mares, o que porta os dois peixes do signo, um vermelho e outro azul, unidos por um cinturão zodiacal. O que mais chama a atenção neste quadro é o contraste entre a figura masculina ao centro e a doçura com que protege os dois peixes, os quais, unidos pela boca, tentam nadar em direções divergentes. Talvez o que Jofra tenha tentado destacar nesta representação do signo de Peixes seja a possibilidade, a necessidade de chegar a uma síntese de todas as contradições através do caminho do afeto. Netuno não parece propor uma escolha entre os dois peixes, nem demonstra qualquer preferência, apenas dá sustentação a ambos e envolve-os com um gesto circular, como se estivesse a indicar que os conflitos se resolvem através do movimento. Protegidos pelos braços que delimitam sem sufocar, os dois peixes logo poderão trocar de posição, e depois outra vez, em um fluxo interminável. Tudo nesta imagem, aliás, remete às noções de circularidade e movimento. A superação dos limites não ocorre aqui pela expansão de horizontes, como em Sagitário, mas pela fluência de conteúdos, que leva os polos complementares, os dois peixes, a uma progressiva fusão. Todo o cenário é totalmente marítimo. Ao fundo, de coloração violácea, característica do signo, uma planta selenterada tem uma complexidade tal que nos recorda de imediato os pulmões, em sua estrutura interna de brônquios e bronquíolos. Uma representação da importância da correta respiração. Os nativos piscianos são de grande negatividade e sumamente raros, de modo que só eles é que se entendem. São governados por um dos planetas chamados de oitavas superiores, o planeta Netuno. São de mentalidade impressionável, como é Urânia de Aquário. Se existe uma criança que deve ser muito bem vigiada para que não adquira maus costumes que pode rodeá-la por toda a vida, essa é o nativo de Peixes, pois podem desenvolver os vícios mais degradantes, entre eles a prostituição e o alcoolismo. Uma das características mais fortes nos piscianos é a tendência muito forte à mediunidade, fazendo com que sejam vítimas de entidades inferiores. O hábito de não reprimir e de se despertar possíveis ressentimentos está cultivando toda sorte de más tendências. A sabedoria está sempre no pontocentrismo do Cristo social, pois todo o extremo é vicioso
demasiada liberdade ou demasiada severidade causam muitos danos. O rosto de Netuno mostra um trejeito de dor e resignação. Este é um dos atributos que resultam úteis para o que caminha na senda. E é por isso que o Avatara de Peixes, Yeshua Ben Partira, o Cristo, baseou sua prédica em duas coisas: o amor e a humildade. Os piscianos possuem essas qualidades, que são consideradas pelo mundano como defeitos. São de disposição tão pacífica que preferem sofrer todo tipo de injúrias e atropelos antes de lutarem por seus direitos. Porém, isso é negativo. Quando fazem isso, como ocorre com muitos piscianos, não é por falta de interesse por suas causas, o qual é muitas vezes acentuado, senão por pura preguiça. E é justamente a preguiça o defeito número 1 do pisciano. O que não se pode esquecer também que a preguiça é a mãe de todos os vícios, pois a preguiça emana diretamente dos átomos soterrados do corpo físico. Outros defeitos provêm do corpo emocional e mental. Os peixes dentro das águas nos recordam de imediato os espermatozoides dentro dos fluidos seminais. E este é um significado verdadeiro. Eles formam uma roda, de tal maneira que nos lembra o Ouroboros, ou serpente que morde sua própria cauda. Porém, é interessante notar que não se unem de boca a boca, senão que de boca a boca recorda-nos não somente o poder do verbo. O peixe morre pela sua própria boca, senão que também possui suas associações simbológicas para o subconsciente, o que corresponde ao contínuo renovar da vida, porque em verdade o esperma sagrado é a continuidade da vida. Entra num óvulo, eleva-se multiplicando-se e se reproduz em si mesmo para conformar um organismo capaz de emanar novas células que continuem perenemente o processo. O peixes é um símbolo de estado psíquico que funciona com um interessante e penetrante movimento no mundo interior, ou seja, o inconsciente. O mar representa diversas coisas, desde o caos do Gênese e a Magna Mater até as águas seminais. É por isso que muitos povos têm considerado o peixe como sagrado, ao ponto de alguns sacerdotes asiáticos terem proibido o seu consumo. O peixe tem relação com a fecundidade, graças ao incrível número de ovos que suas fêmeas colocam. O peixe cósmico, qual uma baleia ou um monstro primordial, simboliza a totalidade do universo formal e físico. E finalmente, o ciclo dos peixes que Netuno sustenta na imagem representa a marcha do mundo através do mar das realidades sem forma, dissolvidos ou em preparação para se formarem no oceano primordial. A 12ª casa zodiacal corresponde, enquanto transição analógica, ao plano existencial e psíquico, à derrota e ao fracasso, ao exílio e ao cárcere, porém também ao misticismo e à aniquilação das paixões do ego animal. A posição dos dois peixes formando uma roda, enquanto que eles estão marchando em sentido inverso, pois ambos apontando em direções contrárias, mostra a direção involutiva e o começo de um novo ciclo de manifestações. Isso corresponde ao peixe que Netuno sustenta em sua mão esquerda. E a direção evolutiva, representada pelo peixe,
da mão direita, que está pronto para ascender. O lugar onde essa cena se passa é totalmente indeterminado. Pode ser o fundo do mar ou um espaço onírico, mas certamente não faz parte da realidade conhecida. Das 12 pinturas, esta é a única que não retrata qualquer artefato produzido pelo homem ou que remeta a uma paisagem civilizada. O peixe é o barco místico da vida. Olá, espectadores do canal Gnosis Brasil. Vamos continuar com a nossa última reflexão astrológica. Chegamos no 12º signo e parabenizamos os piscianos pela paciência, eles tiveram que esperar. Começamos com Áries e fizemos essa viagem pelo zodíaco e hoje chegamos àquela que é a última constelação e isso representa muito. Nós falamos que Áries é o primeiro signo, é o número 1, é a individualidade. Áries é o 1 e Peixes é o 12. Peixes representa a conclusão do zodíaco, a finalização, mas representa quando já nós transcendemos a natureza humana e nós chegamos em algo superior, que é a natureza espiritual. Peixes representa quando já as barreiras do corpo físico não existem. A constelação de Peixes representa as dimensões superiores da natureza, representa a máxima espiritualidade, representa quando já não existe eu e você, só existe o nós, só existe a essência espiritual ou aquele mundo espiritual onde todos nós somos um, todos estamos unidos. É o signo da suprema unidade. Então, falando sobre o planeta que rege Peixes, é regido pelo planeta Netuno. Netuno é um planeta extremamente espiritual. É um planeta que rege o misticismo, que rege as artes cênicas, a poesia, a pintura, a inspiração, tudo aquilo que é artístico é regido por Vênus, mas também por Netuno, porque Netuno representa um estado em que a pessoa vai além da mente. E falando em mente, o planeta Netuno também representa a oitava superior, ele é a oitava superior de Mercúrio. Portanto, Netuno é a transcendência da mente, quando nós vamos além da mente. A mente no seu batalhar de sim e não, certo e errado, a mente ela é mais lógica, digamos assim, ela compara, ela analisa, por isso que os signos mercurianos são muito mentais. E Netuno, que rege o signo de Peixes, representa quando a gente vai além dessa mente, dessa lógica, e nós entramos em outra dimensão, que é a dimensão da arte, é a dimensão da poesia, da imaginação, da fantasia. E tudo isso, obviamente, vai dar características peculiares para os nativos de Peixes. Como nós dissemos em outros vídeos, não é que todos os piscianos são iguais, porém, eles vão possuir algumas dessas características que eu vou colocar nesse vídeo e conhecer isso ajuda a pessoa a despertar o que ela tem de melhor ou a fortalecer o que tem de melhor e a eliminar a parte negativa daquele signo. Portanto, piscianos têm uma vocação de ajudar os outros, não tanto no sentido de Aquário, que nós falamos que os aquarianos são altruístas, mas Aquário representa aquela ajuda ativa, ou seja, a pessoa quer mudar a sociedade, ela faz parte de uma causa, de um movimento revolucionário. E em Peixes, nós vemos que isso é mais um sentimento de caridade. O pisciano de tipo mais evoluído, ou a pessoa espiritualizada desse signo, ela manifesta uma empatia muito grande. Piscianos desse tipo, eles conseguem sentir o que a outra pessoa está sentindo. Por isso é que eles são caridosos, porque eles se colocam tão facilmente no lugar do outro que eles não conseguem ir contra esse impulso. É como se aquilo de mal que está sendo feito para o outro estivesse sendo feito para eles mesmos.
Claro, no sentido de pessoas, de peixes que são mais espiritualizadas ou mais desenvolvidas, isso seria o lado superior desse signo. Pessoas que são capazes de grandes sacrifícios para ajudar seus semelhantes. Então, a área da caridade, ela sempre é uma das vocações de peixes e vamos encontrar vários piscianos trabalhando com isso, com assistência social também. Outra área que é regida por peixes e pelo planeta Netuno, como falamos, é a arte. Então, existem muitos artistas na história que ficaram muito famosos, principalmente músicos, que a música tem muita relação com Netuno, que são desse signo. Não é que todos os piscianos sejam artistas, porém, de uma forma geral, eles possuem uma sensibilidade que não é desse mundo. É um olhar diferente, né? Se fala que o pisciano vive no seu próprio mundo, ele vive dentro, submergido no elemento água, que é o mundo das emoções, que é um mundo subjetivo. E aí a gente entra em outro aspecto que pode ser bem ou mal canalizado, que é o elemento água, no caso do signo de peixes. É o elemento que rege as emoções. E os piscianos têm emoções profundas, emoções fortes, eles são muito sensíveis. Por isso, como foi falado, eles sentem a dor alheia, eles podem ser ótimos amigos, eles podem ter um nível de empatia muito grande, mas também eles podem acabar se tornando hipersensíveis e eles acabam se deixando influenciar demais pelo ambiente. O pisciano típico é como uma esponja, ele absorve do ambiente. Ele é muito impressionável, no sentido de quando algo negativo acontece, aquilo impressiona e ele acaba absorvendo do ambiente. Se existem energias negativas ou se as pessoas estão desesperadas, é fácil que ele também fique nesse estado. E o pisciano precisa cuidar para não absorver tanto do ambiente, para ter uma individualidade mais forte, para ter uma identidade mais forte, porque isso é outro aspecto de peixes. Como peixes representa a transcendência da individualidade, quando a gente se torna um com toda a humanidade, às vezes os piscianos podem se sentir perdidos sem saber muito bem quem eu sou, o que eu vim fazer, qual que é o meu caminho. Até porque é um signo mutável, é um signo adaptável. Então o pisciano pode se adaptar a tantas circunstâncias diferentes. Não é por casualidade que existem muitos atores e atrizes piscianos. Esse é o signo que rege as artes cênicas, aquilo de você se transformar em outra pessoa. O pisciano vive essa realidade de que ele pode ser qualquer um. Ele pode sentir a dor alheia e ele pode também quase que se transportar para a vida de outra pessoa. Por isso eles são ótimos atores e atrizes. Então, às vezes, ele pode se perder e ser aquele camaleão, mas quem que eu sou de verdade? Qual que é a minha individualidade verdadeira? Isso é um desafio para os piscianos, encontrar o seu próprio caminho, encontrar o seu próprio critério e não ser tão influenciados pelo ambiente. E quando as situações difíceis aparecem, eles devem ser mais racionais para que as emoções não sejam aquele turbilhão que acaba dominando a pessoa por causa da hipersensibilidade. Como nós comentamos no início, peixes têm relação com o místico, com a espiritualidade. É claro que não todos os piscianos são pessoas espirituais, talvez não tenham essa inclinação, mas no geral esse signo, essa constelação, digamos, é a mais espiritual, é a mais mística, por isso existem muitas pessoas desse signo que sentem um chamado a se conectar com algo superior, com algo além da realidade material. No geral, os piscianos não se conformam com a vida material, ou seja, isso de nascer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Eles sentem um vazio existencial, eles sentem um chamado, uma busca. E por mais que a pessoa não seja espiritual, mas ela sente geralmente esse vazio e essa vontade de descobrir algo além. Porque parece que o mundo material, a matéria, os bens materiais não satisfazem os piscianos. Por isso que muitos se dedicam para a arte, muitos se dedicam para a caridade, outros vão se dedicar dentro da área que eles trabalham para encontrar como se fosse uma fuga da rotina.
porque é um signo idealista, é um signo que tem uma imaginação muito forte. Eles têm isso de uma forma tão característica que também pode se converter num defeito e a pessoa pode começar a colocar um óculos cor-de-rosa e não ver a realidade por causa da imaginação fora de controle. Então os piscianos têm que cuidar para ser realistas, que é uma característica do planeta Saturno. O planeta Netuno representa algo muito diferente, a fantasia, o mágico, o místico. E claro, eles canalizando bem isso, eles podem chegar ao máximo nível de espiritualidade, sem dúvida. Tem vocação para isso. E se canalizam mal, esse vazio existencial, pode levar aos vícios. Por isso, peixes têm sim uma certa tendência ao alcoolismo e a vícios em geral. O pisciano ele pode se viciar na televisão, no videogame, no celular, enfim. É claro que todos podemos, mas nesse signo, essa vontade de fugir da realidade pode se converter num problema. Então, exercitar o realismo, aceitar as coisas como são e não idealizar demais as coisas ou as pessoas é uma coisa importante para os piscianos. Porque às vezes o pisciano ele é tão romântico, ele vive num mundo ideal de fantasia e às vezes quando ele vê a realidade dura da vida, a maldade das pessoas, ele acaba se machucando e acaba querendo fugir dessa realidade. Então ele precisa ser realista, mas ao mesmo tempo nunca abandonar esse idealismo, esse romantismo, que é o que faz com que ele busque a arte, com que ele busque a compaixão, com que ele busque a magia da vida. Os piscianos têm a capacidade de enxergar a magia nas coisas. Num momento simples ele pode enxergar, nossa, olha esse pôr do sol que maravilhoso, olha essa flor. Podem chegar a altos níveis de inspiração. Eles já têm facilidade para isso. E agora, para finalizar, a gente faz aquela comparação dos signos opostos. O oposto complementar de peixes é Virgem. Aí nós encontramos Virgem como sendo a lógica, a razão, a racionalidade, e peixes como sendo o sentimento. O virginiano, às vezes, ele se apega tanto nas regras e nos detalhes das coisas que ele perde o panorama geral. E como nós falamos no vídeo de Virgem, o pisciano ele consegue enxergar de um ponto de vista mais humano, mais sensível às coisas. Então, numa situação, ele consegue ver os sentimentos das pessoas que estão em jogo e não necessariamente aquela regra, de que elas desrespeitaram a regra. Então, peixes têm esse lado sensível, que complementa a Virgem, mas também os piscianos precisam aprender dos virginianos a ter um olhar mais lógico, mais racional das coisas e realista também, como foi falado. Eles precisam aprender a ser mais organizados, a ser mais detalhistas, a ser mais focados na produtividade e na eficiência. Porque às vezes o pisciano pode viver dentro do seu próprio mundo e se tornar uma pessoa desorganizada, uma pessoa que esquece, uma pessoa muito distraída, uma pessoa que não presta atenção no mundo real, digamos assim. Ele vive mais no mundo interior dele. Então isso é algo que ele pode aprender dos virginianos, a levar mais a sério os compromissos, a ser uma pessoa um pouco mais focada em eficiência e regras, que é algo que geralmente eles não dão muita atenção, né? Isso falando dos piscianos típicos. Mas no geral, em qualquer área que a gente encontre um pisciano, porque é difícil dizer qual profissão uma pessoa vai ter por causa do signo dela, isso não determina a profissão, mas determina o tipo de olhar, o tipo de sentir. Então o pisciano vai ter aquele olhar humano, aquele olhar de compaixão, aquele olhar sensível, aquele olhar artístico, aquela imaginação. Existem grandes cineastas, diretores de teatro, enfim, atores, atrizes, pessoas que conseguem criar uma realidade mágica, conseguem nos inspirar, conseguem nos elevar para um estado superior, para emoções superiores, criar isso. E eles conseguem sentir o que todos sentem. Então, desde que eles se protejam e tenham uma individualidade mais forte, tenham barreiras psicológicas para não acabar sofrendo junto com as pessoas quando eles não precisam sofrer, então aí eles estariam canalizando bem essa sensibilidade. Ficamos então por aqui
na nossa série zodiacal. Agradecemos a todos pela atenção. Pedimos que se inscrevam no nosso canal para receber nossos vídeos, que curtam nossos vídeos e um grande abraço. Até mais.